De volta o seu programa. Você sabe que o nosso encontro está marcado aí de segunda a sexta-feira, sempre às 5 horas da tarde, né? A gente tem 2 reprises, então a gente sempre... Você tem a opção de assistir a gente às 2 da manhã. Um abraço para você aí da madrugada, que tem os horários alternativos e acompanha o nosso programa. E o pessoal que acompanha ao meio-dia. Obrigado pela sua audiência sempre com a gente. Hoje, finalizando aqui a série dos 10 mandamentos, falando sobre cobiça, eu estou recebendo a Thaís Arruda, que é psicóloga, e o pastor Ivan Saraiva, conhecido aqui da nossa audiência por 2 programas, Está Escrito Adoração. O Está Escrito Adoração vai ao ar toda quarta-feira, às 9 da noite. Isso. E o Está Escrito, qual é o horário do Inédito? Terças-feiras, às 10 da noite. Tem os seus horários alternativos, né? Para que eu sempre assisto na sexta-feira. Ok, na sexta-feira é um horário alternativo, mas ele inédito é logo depois do Na Mira da Verdade, às 10 horas da noite, o Está Escrito, que nós chamamos aqui carinhosamente como Está Escrito tradicional, né? Aquele no formato do pastor Jorge Wanderman, que começou aqui no Brasil já há 20 anos, né? O Está Escrito já está presente em mais de 170 países no mundo, e o que nós temos aqui é o Está Escrito Brasil, né? Muito legal, muito bom. Eu deixei uma pergunta ali antes de ir para o intervalo, né? E a gente ficou conversando até durante o intervalo aqui para tentar fazer essa definição. Existe uma diferença, então, entre cobiça e inveja? O que vocês acham? Elas meio que se confundem um pouco, né? Mas eu gosto de separar didaticamente isso. Eu acho que a inveja é o caminho, o meio pelo qual eu passo a cobiçar, que é um desejo quase que doentio para eu possuir coisas, pessoas, viagens que outra pessoa tenha, né? Então, é impossível o indivíduo ser um cobiçador sem invejar, né? A inveja eu também acho que é o lado negativo e doentio do desejo. Eu acho que é muito importante a gente salientar isso, só para a gente não cair num outro extremo, né? Você querer prosperar, você querer ter uma casa melhor, você querer ter mais uma faculdade, fazer uma pós-graduação, isso tudo faz parte do desejo do desenvolvimento humano colocado por Deus. Não há nada de errado nisso. De repente você pensava em fazer jornalismo, aí você viu o seu amigo fazendo publicidade, viu lá a grade curricular e falou assim, nossa, isso tem mais a ver comigo do que até o que eu estava pensando em jornalismo, vou fazer publicidade. Isso não tem a ver com inveja, ou com cobiça, ou com ambição, mas quando eu começo a me perceber infeliz porque o outro trocou de carro, peraí, eu tenho que estar feliz porque o meu amigo trocou de carro, ou eu tenho que estar feliz porque o meu amigo vai viajar para a Europa. Tudo bem, posso até ficar chateado, puxa, nunca tive essa oportunidade, mas não a ponto de ficar triste porque ele vai. Aí eu acho que começa uma patologia que precisa ser diagnosticada, acho que quanto mais cedo melhor, e ser tratado, né, com terapia para poder entender por que eu estou infeliz porque o outro está prosperando e eu não estou, né? Eu posso até ficar triste por eu não estar, mas ficar chateado porque o outro está indo bem, algo está errado, né? Aí é que mora o pecado. É isso. Geralmente, quando se fala da inveja, fala-se sempre de sentimentos primitivos, né? Sentimentos anteriores, né? Isso pode vir na infância. Então, uma criança vê a outra brincando, quer o brinquedo da outra. A criança vê que ela chama mais atenção nas relações familiares, ela quer chamar tão mais atenção do que a outra. Então, essas relações, né, que nem o pastor falou das questões patológicas, né? Então, ela pode ter 2 vertentes aí, as somáticas, que o outro tem, como eu não posso ter, aquilo me deprime, aquilo atinge a minha autoestima. E, por vezes, até pessoas chegam ao suicídio, por não terem condições de chegar àquele patamar. Em oposição, outras pessoas também têm uma atitude agressiva. Então, criam intriga, criam situações onde ela possa prejudicar a outra. Então, sempre o desejo está no outro. Ela não consegue sentir o desejo de satisfação, de se sentir bem com as coisas que ela tem. Sempre o do outro é melhor, a grama do vizinho. Eu quero voltar nesse aspecto aí até para falar do universo corporativo, porque existe muita inveja e cobiça, né, no ambiente corporativo, e eu acho que essas intrigas e essas coisas plantadas são evocadas aí nesse ambiente. Mas antes, o pastor Ivan falou uma coisa que eu achei interessante, a diferença do desejo ali e da cobiça e da inveja. Eu acho que não é errado eu, inclusive, olhar para alguém que está numa situação de vida, uma situação financeira, uma situação profissional superior à minha, e eu, inclusive, me espelhar. Olha, o pastor Ivan conquistou isso.
Que legal para ele, já não tô, né, pecando. Eu também quero isso para mim. Só que aí qual é a história? Vamos analisar o que o pastor Ivan fez para conseguir chegar lá, né? Não, por exemplo, quando nós vamos pegar assim do lado positivo, como você está pegando, né? A gente olha, por exemplo, um homem na Bíblia como Daniel. Daniel, você lê os 12 capítulos e você descobre que não há uma advertência sobre Daniel. O mesmo ocorre, por exemplo, com a vida de José. E você se espelha naquilo e fala assim, nossa, eu quero ter um nível emocional e espiritual semelhante a desses homens. E aí entra o que você mencionou. O que eu preciso fazer? Olha, mas eles oravam 3 vezes ao dia, eles cultuavam a Deus 3 vezes ao dia. Eles separavam tempo para estar em comunhão com Deus. Olha, Jesus também fazia isso, ele passava as madrugadas em oração. Então é aquilo, às vezes a gente valoriza tanto algumas vitórias e conquistas de algumas pessoas, mas se esquece de que existe muito suor e muita dedicação por trás de muitas coisas, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas aquele lá passou em primeiro lugar no concurso público, que coisa extraordinária. Aí alguns querem rebaixar dizendo assim, não, tem facilidade. Não sabe o esforço que ele teve. A quantidade de horas que o indivíduo se dedicou para aquilo. Então é aquilo, é a síndrome de Lúcifer. Lúcifer, ele queria ser quem ele não era, né? Queria ser como Deus, mas ele não queria ter as obrigações de um Deus, né? No reino dos céus, quanto maior você é, mais você serve. Ninguém no universo serve mais do que o próprio Deus. Então, Lúcifer queria ter as honras de um Deus, mas não queria servir como um Deus. Então, eu acho que a cobiça passa por isso. Eu quero que o indivíduo tenha, mas eu não quero pagar o preço também. Eu quero mais é que ele se dê mal, que eu me dê bem e que eu seja admirado por todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero ser o centro. Eu acho que passa muito por essa questão da autoestima. O indivíduo, ele vive aprisionado. Imagine um indivíduo invejoso que vive cobiçando. Ele vive aprisionado. Com certeza. Porque não adianta, se você pegar e falar o seguinte, olha, o que você quer? Não, eu quero morar no principal condomínio, na principal mansão desse condomínio. Ainda assim, ele não vai estar satisfeito. Sempre vai estar infeliz. Sempre infeliz. Ele vive aprisionado. Por isso que é uma doença, né? E quando o indivíduo... Olha como ela mencionou aqui, a Thaís mencionou. Olha, ou ele vai cair na depressão, ele vai cair em um pecado até talvez como suicídio, ou o indivíduo ele vai começar a desenvolver a maldade dentro do coração para derrubar o outro. Por isso que o mandamento coloca como pecado. Olha, o mandamento, né, a lei, o pecado é a quebra da lei, né? Então, o indivíduo, quando ele cobiça, quando ele desenvolve isso, é porque ele está pecando diante de Deus. Quando a gente peca primeiramente contra Deus, que é santo, né? É a extensão do seu caráter e a sua lei. Então, nós pecamos contra Deus e pecamos contra o próximo também. É uma prisão, a gente mencionou assim como diz no ditado popular, né? Um saco sem fundo. Não importa o quanto você receba, não importa quão inteligente você seja, não importa quão linda seja a sua família, você nunca vai estar satisfeito. Vai estar vazio. Sempre vazio. Daqui a pouco eu vou chamar a Leilane, que ela foi até as ruas aí para saber o que as pessoas pensam sobre esse mandamento. Mas antes, só pegando esse gancho aí, Thaís, tem uma questão de baixa autoestima muito latente aí nessa questão da cobiça também, né? Isso, o pastor salientou a questão da personalidade, né? Da questão de Daniel. Geralmente quem cobiça, ele quer o poder, ele quer sempre estar aquém, ele quer estar sempre mais. Então essa questão aqui, ele não quer herdar as características, ele não vê essa questão da personalidade, da passividade, da compreensão. Ele quer o resultado. Do espírito, ele quer o resultado. Então com isso ele acaba que ele vai tendo esse outro viés, que é sempre de não querer enxergar os sacrifícios, né, que o pastor destaca aqui, como você chegou até lá. Ele quer estar lá porque existe um poder. Mas e essa questão da estima que eu falei? Porque se a pessoa está sempre querendo ser melhor do que o outro, é porque ela tem uma noção de inferioridade também, ou eu estou errado? Sim, sempre isso é uma marca, né, que caracteriza a pessoa. Essa questão de estar sempre abaixo. Então ela sente menos. Se ela se sentisse bem, se ela fosse uma pessoa bem resolvida, que tivesse seus conflitos elaborados, ela não projetaria no outro o que ela quer. Então, quer dizer, a autoestima se refere a isso. De ela sempre se sentir a menos, então ela sempre quer se sentir mais. Então esse mais está no outro, não está em mim. E pegando esse gancho, porque o negócio é tão doentio
que não significa necessariamente que ela tenha menos do que a outra Claro. pessoa. Às vezes ela tem igual, tem mais, e ainda assim ela não está feliz. E ela quer, por exemplo, a outra tem mais dinheiro, tem mais possibilidades de diversão, de entretenimento, tem mais isso, tem mais aquilo, mas de repente aquela pessoa que ela inveja tem um cachorrinho. Aham. Pronto. Já é Ela tem motivo. tudo mais do que a outra, tudo. Mas teve o cachorro, não. E aí, então, aí ela pode ou comprar 1 ou 2 ou 10 cachorros, ou ela pode simplesmente começar a desprezar o cachorro. Não, mas isso aí faz muita sujeira. Não, mas isso aí prende você não consegue viajar, né? Olha, mas isso aí que você comprou, olha, a criança gosta, mas depois larga lá, fica tudo para você. Então, começa a depreciar o outro, mesmo que a outra seja muito mais simples em vários aspectos. Então, a inveja eu acho que é uma cadeia que prende a pessoa, que se ela não fizer terapia, não se tratar verdadeiramente, ela pode morrer com aquilo ali, sofrendo, infeliz, promove a infelicidade o resto da vida. Então veja como a lei de Deus liberta. Olha, não faça isso, porque isso vai te aprisionar, você vai viver infeliz o resto da tua vida, querendo o que os outros têm ou desejando mal às outras pessoas. Então, a lei de Deus é sempre santa, justa e boa, como o apóstolo Paulo diz. E é interessantíssima essa questão da inveja realmente, né? Porque ela tem essa característica. Quando eu não consigo ter o que o outro tem, então o que eu faço? Vou depreciar, vou diminuir o que ele tem, porque aí, né? Então, se eu não casei, deixa eu diminuir a esposa do outro. Se eu não tenho um carro tão bom, mas esse negócio de carro não tá com nada, pra que eu preciso de um carro? Melhor é a minha moto. Melhor é minha moto. Muito mais versátil. Eu não pego o trânsito em São Paulo, então ele não vê que quando ele sai na chuva, ele tem um problemão. Mas se eu não posso ter, então pelo menos que eu rebaixo o que você tem, que pelo menos eu tento Eu vou nivelar. equilibrando. Eu vou equilibrando o jogo. Intervalinho rápido de novo. A gente volta já com o último bloco falando sobre cobiça hoje, o 10º mandamento.